capítulo de número 16. Se tiver alguém nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos, se porventura os irmãos que estão nos assistindo agora e também forem assistir depois o vídeo do culto. Um abraço a todos os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero hoje falar sobre o pão da provisão. Eu poderia usar vários textos bíblicos para falar sobre o pão essa noite aqui, mas Deus colocou em meu coração uma mensagem a respeito do maná, o pão que desceu do céu. E eu quero hoje compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E ao término dessa palavra, creio eu que o Senhor vai desatar uma provisão sobre sua vida nessa noite aqui, para louvor da glória de Deus. A obediência nos leva à provisão. Então, se você está aqui hoje obedecendo ao chamado de Deus, à convocação espiritual do Senhor, você tem a convicção e certeza de que quem cuida de você é Deus. Dá uma olhadinha para quem está do lado aí e fala: quem cuida de você é Deus. Quem cuida da nossa casa, se for família, né? Se for, é Deus. Amém? Glória a Deus. E eu estava pensando a respeito do pão do céu. Quero ler o texto com vocês. Por ser um capítulo muito extenso, eu vou pedir para os irmãos permanecer com a Bíblia aberta no capítulo de número 16. E aí nós vamos falando a respeito do pão, porque a Bíblia diz que Jesus é o pão do céu, que desceu do céu, o pão vivo. E Jesus, quando foi falar a respeito disso, ele disse assim: esse é meu corpo, que é partido por vós. Jesus então se identificou como o pão da vida e como um pão que seria partido por nós. E na hora que nós fomos tomar a ceia, nós entendemos que o Jesus na cruz foi retalhado, partido por nós. Amém? Então é o corpo de Cristo, o pão. Então Jesus é a nossa provisão eterna. Jesus é o pão da vida, e quem se alimenta dele não tem fome. Mas essa história, ela é uma história recheada na Bíblia toda. O pão está no seu contexto histórico e bíblico em todos os lugares. É uma revelação de Deus isso aí. Então, quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo no Egito, 430 anos, o maior cativeiro que já existiu para o povo de Deus foi esse, do Egito. Deus levanta Moisés, Moisés vai lá, leva o povo, tira do Egito e começa a andar no deserto. Acompanha comigo os primeiros versos do capítulo 16. Eu vou lendo e a gente vai meditando na revelação que Deus quer dar nessa noite aqui, no santo nome de Jesus. Amém, igreja? Diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Presta atenção. Deus tinha feito um livramento. Deus tinha arrancado o povo do Egito, e já se faziam 45 dias. Aos 15, está dizendo aqui, segundo mês, os 15 dias do segundo mês. Então um mês inteiro mais 15 do segundo, 45 dias que eles já estavam na estrada do deserto.
Penso eu que a reserva de comida, de alimentação, de pão que eles trouxeram já estava acabando. Deu para andar. Deus fez um milagre, atravessou eles aos pés enxutos por meio do Mar Vermelho, e eles agora entraram deserto fora, e aos 45 dias eles sentiram que estava acabando a provisão e começaram a, fala assim, murmurar, reclamar. É verdade, irmão, porque quando a provisão começa a acabar, ao invés da gente adorar e glorificar e exaltar e esperar, a tendência nossa é murmurar. Aos 45 dias caminhando, eles já começaram a murmurar contra Moisés. Por quê? Porque eles estavam no deserto. Deserto não é fácil, mano. O povo estava no deserto. Chegaram, se você for ver bem nessa introdução, dá para entender o porquê esse povo murmurou. Recua um pouquinho a capítulo 15 para você ver. Recua um pouquinho. Capítulo 15, verso 22. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminho de 3 dias no deserto, não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. Olha para mim. Ali com os 40 e poucos dias, água curta, alimentação curta, tudo que eles tinham programado para andar no deserto acabando. Mas Moisés falou: eu sei de um lugar onde tem água. Direcionou o povo para Mara. Mara, a palavra Mara significa amarga. Então, o que aconteceu? Que eles criaram expectativas. Você está no deserto, está acabando tudo, vai para um lugar onde tem um reservatório de água, você cria uma expectativa. E quando você criou essa expectativa, chegou lá, foi experimentar a água era amarga. Então aqui eles estão no deserto com as expectativas frustradas. No deserto com as expectativas frustradas. E aí eles começam a murmurar. E aí é aonde Deus, através do seu líder Moisés, vai começar a trazer uma revelação de provisão no meio do deserto. Eu quero profetizar nessa igreja essa noite, que é no deserto da sua vida, com as expectativas frustradas, que Deus vai abrir uma porta de provisão nunca vista antes, no nome de Jesus. Essa provisão nunca vista antes, porque o maná nem passava pela cabeça. O negócio é tão falar igual a pastora Jaqueline Santana que teve aqui, o negócio é tão inédito. Toda hora ela usa essa palavra, inédito. O negócio é tão inédito, o maná é tão inédito, que quando o povo viu, falou assim: o que é isso? Daí surgiu a palavra, a nomenclatura maná. Maná significa o que é isto. Maná significa o que é isto. Veja 16 verso 15, só para você ter noção. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Então a fonética, a expressão, a forma deles falarem que é isto, surgiu a expressão maná. Quando eles disseram que é isto, eles disseram maná. Uma surpresa, inédito. Eu declaro novamente no nome do Senhor Jesus, que no deserto da nossa vida, no deserto da sua vida, presta muita atenção, no deserto da sua vida, Deus vai abrir uma porta de provisão nunca visto antes na sua história. Se você crê, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, porque é de Deus.
Então nós podemos, a partir daqui do seu contexto, aprender verdades específicas que vai desatar essa provisão desse pão de Deus do céu para a nossa história. A primeira verdade está no verso de número 4 do capítulo 16, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Aleluia. Eis que vos farei chover pão do céu. A primeira verdade que eu quero considerar com a igreja de Jesus essa noite é que Deus cuida e supre de forma pedagógica. A pedagogia do milagre, a didática do milagre. Sempre quando Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, sempre quando Deus vai operar no sobrenatural na nossa vida, Ele não quer que você foque apenas no milagre em si. Ele quer que você coloque os seus olhos no entorno do milagre, porque o milagre tem um ensinamento por trás do sobrenatural. Todo agir sobrenatural de Deus tem uma didática de Deus, tem uma lição de Deus, tem um ensinamento de Deus. Não é apenas o milagre para nos beneficiar. O milagre vai nos beneficiar automaticamente, mas ele vai deixar um legado, vai deixar um histórico, vai deixar uma pedagogia, vai deixar um ensino para todas as pessoas que estiverem à nossa volta e para nós também, como uma doutrinação de Deus em volta do milagre. Deus nunca faz um milagre apenas para manifestar o seu poder, para se aparecer como Deus e para deixar algo aí na história. Deus faz um milagre para deixar um ensinamento e uma revelação daquilo que Ele fez. Todo milagre de Deus é pedagógico, é didático. Presta atenção no texto que você vai entender o que eu estou dizendo. Verso de número 4: farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha, já começou a dar direção, já começou a ensinar. Olha, e vai ser assim que vai acontecer. O pão vai vir do céu e você vai começar a colher a porção diária, dia a dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 5: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e o que colherem será em dobro. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde saireis, que foi o Senhor, sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, quando ouvirem as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde fizer sair carne, e pela manhã pão para vos fartar, quando o Senhor ouviu as murmurações que vós queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então Moisés e Arão disse: olha, vocês estão reclamando conosco, mas a murmuração de vocês não é contra nós, é contra Deus. Mas Deus mandou dizer o seguinte: que vai fazer cair pão do céu, e vocês vão pegar uma porção a cada dia. A cada dia vocês vão pegar um pouco para comer aquele dia. Só isso. E no sexto dia vocês vão colher em dobro, porque o sábado é santificado ao Senhor. Então vocês peguem no sexto dia, porque no sétimo dia vocês não vão colher. Não precisa sair para colher. No sexto vocês colham para o sexto e para o sétimo. Então tinha uma didática, tinha uma orientação. O milagre ia acontecer debaixo de uma obediência. O milagre acontece quando nós obedecemos os princípios da pedagogia de Deus. O milagre, a provisão aparece na nossa vida quando nós começamos a entender qual é a relação que essa provisão quer chegar. Não é de qualquer jeito não, irmão. Jesus foi fazer o milagre, mas primeiro a multiplicação dos pães, mas Jesus organizou eles de 50 em 50 sentado na relva, e depois distribuiu. Os irmãos estão entendendo?
As coisas de Deus acontecem debaixo de uma organização e debaixo de uma direção. Se você quer que as portas da provisão abram para você, saiba que Deus não quer apenas descarregar um milagre na sua vida, Ele quer lhe ensinar a ser receptor dessa provisão. Diga glória a Deus. A segunda verdade aqui é no verso 12. Verso 12 diz assim: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes ao crepúsculo, diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor. 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia um orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava apenas uma coisa fina, semelhante às escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo isto, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão do Senhor, é o pão que o Senhor vos dá. E você pode dar um glória a Deus. Isso é para o vosso alimento. Eu até pedi para pôr uma imagem aqui, não sei se o Alisson conseguiu, uma imagem aproximadamente do que era o maná. É semelhante a uma espécie de um flocozinho branco, os flocos, está vendo? Conseguindo ver alguém ajoelhado, e como se fosse uma geada, uns flocos como uma semente de coentro, alguma coisa esbranquiçada. Veio o orvalho e aquilo ali permaneceu, e o povo de Israel ajuntava aquilo ali, e era aquilo ali que eles amassavam e faziam o pão e o bolo para comer. Aleluia. Desse jeito aí, ó, o pão da provisão, o pão dos anjos, diz no Salmista 75 verso 18, é o pão dos anjos. Deus nesse dia fez um milagre. Verso 31 ainda, para você acompanhar comigo. Disse-lhe a casa de Israel o nome, deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolo de mel. Quem já comeu pão de mel aí? Quem gosta de um pãozinho de mel, levanta a mão, dá um glória a Deus. Você gosta de um pãozinho de mel? Rapaz, eu gosto de um pão de mel, hein? É bom. Você gosta de comer um pãozinho de mel? É bom, né? O povo comeu muito pão de mel. Verso 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos limites da terra de Canaã. Irmãos, segundo alguns historiadores, o maná dava uma sensação de que a pessoa comia aquilo que ela estava pensando. Não era só o gosto do pão de mel, não. Esse pão é tão tremendo que ele atuava no psicológico do povo. É algo de Deus, amém? É, no deserto. A verdade que eu quero compartilhar aqui, que esse texto nos ensina e nos inspira. Enquanto durar o deserto, lá vai a profecia para o seu lado. Hoje está desatada a corda da palavra, desatou o nó, e vai pegar a sua casa, a sua família, seu emprego, vai pegar a sua vida aí. Enquanto durar o deserto, dura a provisão de Deus. Repetindo, enquanto durar o deserto, dura a provisão de Deus. O povo comeu durante os 40 anos e o maná não parava de cair, não parava, porque Deus é Deus. No deserto da sua vida, Deus tem a provisão. A provisão de Deus é diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensinou a orar assim. O pão é nosso, mas ele é diário, é um comprometimento diário. Então o pão de Deus vai nos revelar o compromisso de Deus em nos sustentar no deserto. Agora eu vou falar uma coisinha que talvez você, não sei se você vai animar muito, mas eu estou animado. Deixa eu lhe falar uma coisa. No deserto era o ambiente deles. Nós hoje vivemos um pouco no deserto. O Brasil, o mundo está vivendo um deserto meio estranho. A pandemia,
algumas inseguranças financeiras, o mundo está desajustado, a carestia invadiu o mundo, não foi só o Brasil. Tem perspectiva aí de um petróleo chegar a R$11 daqui para janeiro. Tomara que isso não se configura. Já tem uma ideia aí deles unificar uma moeda latino-americana aqui, hein? Na nossa América do Sul. Então nós estamos vivendo um deserto. Mas no deserto das nossas vidas não falta provisão. Enquanto durar o teu deserto, dura a provisão de Deus. Agora preste atenção, Deus promete provisão. Deus se compromete com a provisão no deserto e não com as regalias. Talvez a gente tenha que desativar a Sky, talvez a gente tenha que desativar algumas outras coisas, os streams da vida, né? Esses canais. Talvez a gente vai ter que renunciar a algumas coisinhas, comprar menos, diminuir a pressão, porque Deus não se compromete com isso no deserto. Vai ter horas que Deus faz, cumpre. Eu tenho certeza que Deus também cumpre desejos do coração da gente, que às vezes é até uns sonhos. Mas tem épocas que é deserto, e na época do deserto Deus se compromete com a provisão. Posso ouvir um amém? Deus se compromete com a provisão. Amém? Uma palavra que ficou em alta nos últimos anos é a palavra essencial. Na pandemia todo mundo perguntava: qual é o serviço essencial? Só vai ficar o essencial. Só vai ficar o essencial. O que é essencial, irmão? No deserto Deus se compromete em te dar aquilo que é essencial. Então que Deus cubra a nossa vida, que Deus ajuste o nosso coração, que Deus traga essa revelação, porque nós não podemos viver de regalias, e sim viver daquilo que é essencial. Deus vai podando a gente aos poucos, e a gente aprende a viver nos desertos sem murmurar. Amém? Deus dá o que precisamos no deserto. Você vê, o povo estava ali com fome, não estava? Deus deu o que necessitava para eles continuar caminhando. Você viu o texto que eu li? Deus falou, o verso diz assim, ó: à tarde saíram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã o orvalho trouxe o pão. Então à tardezinha, ao pôr do sol, ele mandou codornizes, saiu do mar, e o povo comeu proteína à tarde, e de manhã carboidrato. Deus dá o que precisamos no deserto para nos manter de pé e caminhando. Não foi invertido, não foi carne de manhã para a gente ficar pesado, não conseguir nem levantar direito para andar. Não inverteu os valores. Deus dá o que precisamos: o pãozinho pela manhã, aleluia, igreja, e uma carninha de codorniz na boquinha da noite, para você comer aquela proteína, descansar um pouquinho, revigorar as forças e continuar caminhando nos desertos da vida. Deus dá o que você precisa. Dá glória a Deus. O verso 16, acompanha comigo: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobrava aos que colhiam muito, e nem faltava aos que colhiam pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo a redimensionar a necessidade. Redimensione as suas necessidades. Quanto é que você precisa para suprir as necessidades? Então compre o que você precisa. Eu preciso muito, então compre muito. Quanto você precisa pegar? Eu preciso pegar a minha família
aqui é 4, então pegue 4 vasilhas e pode pegar o maná e leva cada um. A minha família é só 2, então pegue 2 vasos, enche os 2 vasinhos, jarrinhos e leve embora. A Bíblia vai dizer que aquele que colheu pouco não faltou, e aquele que colheu muito não sobrou. Redimensione as suas necessidades. Não faça extravagância na época dos desertos, porque Deus não se compromete com extravagância. Você quer ver uma estratégia nossa aqui? Aqui pode ter 300, 400, 500 pessoas. Nós vamos comer carne assada do mesmo jeito durante o período da crise. Come ou não come? Come. Está caro, mas come assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma mentoria diaconal agora final de semana. Tinha umas 35 pessoas lá, ou mais. Todo mundo comeu, não gastaram muito e sobrou. Cada um redimensionou, levou um pouco, levou a quantidade exata para cada família, e ali todo mundo comeu, não faltou e nem sobrou para extravagância, para jogar fora. Temos que redimensionar as nossas necessidades, amém? Tem que haver um reajuste de consumo para honrar a provisão de Deus no deserto. Reajuste os seus consumos. Vou dar uma palavra de novo. Reajuste os seus consumos. Eu estou dando um conselho de profeta de Deus nessa noite para você. É uma chave para você prosperar. Reajuste o seu consumo. Todo espírito de consumismo sai da sua vida agora, em nome de Jesus, porque senão você não vai atravessar o deserto. E aí vai reclamar que Deus não trouxe provisão. Vai murmurar e reclamar que está faltando as coisas. E quando o povo murmurou, o povo lembrou do Egito, rapaz. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Reajuste o seu consumo. Reajuste de consumo faz parte de uma vida piedosa e espiritual. O homem e a mulher espiritual, ele tem prazer em reajustar os consumos. Isso aí não é misereza não, irmão. Isso não é misereza não. Ai pastor, quer dizer que não pode nem comer direito? Não, irmão, não é comer direito não, é comer o suficiente. É comer o necessário que Deus tem para você continuar caminhando no deserto. Para que essa extravagância, que essa agonia, que essa gula. Para. Ah, mas eu já tomei uma sobremesazinha aqui e tal, mas eu estou com uma vontadezinha de comer outra coisa. Aí, irmão, o que está acontecendo? Aonde vai parar a sua barriga? Você está no deserto. Calma. Ah pastor, pensei que o senhor vinha aqui hoje para liberar uma palavra profética da provisão, que eu já ia sair daqui com o meu cesto tudo cheio. Vai sair com o entendimento de como funciona a provisão no meio do deserto. Ele é o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu no meio do deserto. Aquele que concorda comigo, levanta a mão assim e vai dando glória a Deus. Redimensione as suas necessidades, amém? Aquele que colhe pouco não falta, e o que colhe muito nunca sobra. Verso 19, acompanha a Bíblia. Vou ler todo o texto para você aprender o texto do maná hoje. 19, disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles porém não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés indignou com eles. Agora vai. O que nós aprendemos na revelação que Deus tem para o maná, do pão do céu, do pão da provisão aqui hoje? Irmão, a falta de fé apodrece a provisão. A desconfiança apodrece a provisão. Quando você desconfia de Deus, a sua provisão apodrece. Até aquilo que você tem acaba. Eles desconfiaram. Moisés falou não pegar mais, mas eu vou pegar um pouquinho a mais hoje. Vai que. O duvidoso, ele tem esse negócio de que vai que falta. Olha essa palavrinha, vai que não dá, vai que chove, vai que falta. Rapaz, isso aí é dúvida, falta de fé e desconfiança no caráter de Deus. Se Deus falou que vai te dar amanhã, pode ficar tranquilo que o pão do céu está garantido. Se Ele falou que Ele vai te providenciar, fique em paz que vai chegar.
Sabe por que as coisas estão apodrecendo na sua vida? Porque você não tem fé, porque você acha assim: eu vou dar o dízimo esse mês de jeito nenhum, vai que falta, eu não vou dar essa oferta aqui hoje não, vai que falta, eu não consigo pagar a luz. Você vai chegar uma hora, você vai ficar no escuro, vai apodrecer até o fio, porque você não crê. Sapato de escola, calça rasga, quebra copo, prato, ar-condicionado pifa, ventilador emperra. Por quê? Porque vai apodrecer, porque você não confia. Você confia na sua mão, na sua provisão, você confia no seu dinheiro e vai quebrando, vai apodrecendo, porque Deus mandou você ir lá e pegar somente aquilo que era do dia, porque Ele quer cuidar de você todo dia, Ele quer te dar o suficiente para todo dia. Mas você, com ganância, com dúvida, com medo, com ignorância na sua carne, aí vai: eu vou pegar um pouquinho a mais, né? Moisés falou, mas sei lá, vai. Nós já estamos numa fome tremenda aqui. Cresceu o olho, pegou. Quando for pegar no outro dia, tinha bicho, apodreceu, porque a nossa falta de fé apodrece a nossa provisão. Dá um glória a Deus. Eu sempre gosto que você dá um glória a Deus, porque senão eu fico com medo de você não estar entendendo, ou então está ficando bravo comigo. Eu não ligo também não, só para eu ficar bravo. Meu pai sempre falava assim: meu filho, não seja filho de pai assustado. E eu nunca entendia. Agora hoje, depois de velho, eu vim entender. Nós não podemos ser filho de pai assustado, porque a gente assusta também. Irmão, a gente não pode ficar apavorado, achando que Deus não vai cumprir o que Ele falou. Tem gente que nunca vai para a obra, tem gente que não aceita o chamado, tem gente que não faz um desafio com Deus, sabe por quê? Medo. Ele acha que essa provisãozinha que ele pegou aí, que ele está garantindo, isso vai sustentar ele para o resto da vida. Não sustenta não, irmão. É Deus que cuida. Se Deus não cuidar, você pode ter a provisão que você quiser, não dá. Você pode ser rico, que não dá. A desconfiança apodrece a provisão. A desconfiança da avareza apodrece a provisão. A falta de confiança cheira mal diante de Deus. A desconfiança gera desobediência, porque o verso 26, você vai ler comigo aí, o verso 26 diz assim: 6 dias colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. Quer dizer, não vai ter maná não, no dia 7 lá, no 7 dia lá não vai ter maná, no sábado você vai chegar lá, não vai ter no chão para colher. Então, verso 27, ao 7º dia saíram alguns, misericórdia, é brincadeira um negócio desse, hein? Falou para colher dobrado no 6º, que no 7º não ia ter. Mas alguns, uns teimosos, veja bem, olha o 27, alguns do povo para o colher saíram, porém não encontraram, não viram nada, o canto mais limpo. Eu queria estar lá com uma câmera filmadora para filmar escondido aqueles irmãos que saíram no deserto. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem, porque Moisés falou que Deus disse que não ia ter maná lá não, mas vamos ver. Aí saíram, o canto mais limpo. Rapaz, pensa aí, imagina como que aqueles irmãos ficaram com a cara lambida. Isso é espírito de desobediência. A desconfiança gera desobediência na provisão. Aquele que é desconfiado de tudo, ele desobedece. Aquele que não tem fé, ele desobedece. Por isso que ele não tem a provisão de Deus. Você crê nisso? Verso 22: ao 6º dia colheram o pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, é descanso, o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiser de cozer em água, cozeio em água.
tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bicho. Está aqui. Tem dias que Deus orienta que você não pode ir lá pegar para guardar, mas tem um momento que Deus deixa você guardar. Quando Deus orienta para você fazer uma poupança, um negócio para guardar com propósito, você só pode angariar com um propósito. Agora, você angariar em torno do seu olho, em torno da sua vaidade, quando você está querendo ganhar e guardar para quê? Para o seu próprio ego, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos, vai apodrecer. Agora, quando há um propósito, qual era o propósito aqui, irmão? Adoração. Deus permite você reservar algo para adorar. No sábado vocês vão adorar, é santo dia do Senhor, é dia de adoração. Então no dia de adoração você vai ter uma provisão dobrada. Você não vai precisar ir lá buscar não, porque eu já vou te providenciar antes. Quando você resolve adorar o Senhor, a provisão ela já chegou antes. Então tinha propósito. Deus providencia. E eu aprendo uma coisa: a provisão traz repouso, a provisão traz descanso. Eu profetizo sobre sua vida: a provisão que Deus tem para você vai trazer um descanso para você. É só você entender que a provisão que Ele quer colocar na sua mão tem um propósito de sustentabilidade e adoração. Então aí você pode guardar para o tempo e para o propósito de Deus. Tudo que você guarda em Deus tem um tempo e tem um propósito. Não é todas as vezes. Tem coisa que Deus quer te dar, mas é para você depender dEle diariamente. O pão da provisão é uma dependência diária. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a sociedade capitalista em que nós vivemos nos ensinou a guardar para a semana, guardar para o mês, guardar para o ano. E a gente fica entulhando para o ano todo, comprando. Por exemplo, a gente tem roupa que dá para passar 2 anos seguidos sem comprar. Jesus não ensinou isso. Quem ensinou isso aí foi o velho da van, foi o dono da Riachuelo, foi eu não sei quem mais, mas só que alguém ensinou, porque nós estamos comprando. Você tem sapato lá para passar 1 ano sem comprar. Você tem camisa, eu não estou falando de você, eu tenho camisa lá para passar 1 ano ainda. Se vir uma crise e não tiver R$1 no bolso, eu vivo mais de ano com a roupa que eu tenho. Mas por que será que nós estamos agoniados comprando esse tanto de coisa? Está apodrecendo a provisão nossa. Está ficando refém, não está tendo dinheiro para nada. Esgotado de carnê por aí, pendurado e falando assim: é porque Deus me prometeu que na terra dos viventes eu ia prosperar, e até agora não vai prosperar de jeito nenhum, irmão. Vai apodrecer tudo. Você não obedece à direção da provisão, você não respeita o contorno da provisão. A provisão não é assim não, não é exagerado para lá e para cá não é para o mês todo não. A roupa é para você viver agora, não é roupa que você não usou ainda, que você não é comida para sobrar para... Não, calma, o de amanhã Deus vai dar. Ah, mas o casamento é em janeiro, é em fevereiro, ah, é em março. Não, mas eu tenho esse vestido aqui, mas eu tenho que comprar mais uns 3 porque eu estou em dúvida e que não sei o que. Esse sapato mesmo não dá, eu não sei o que. Essa festa que vai vir aí, misericórdia, eu tenho que comprar uma bota nova. Essa aqui não sei o que, não dá. Irmão, você está precisando? Não, ainda, você não sabe nem se você está vivo daqui lá. Você sabe se você chegou lá já? Já chegou? Chegou lá? Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, olha como é que fica o arraial quietinho. Não passa nada. Eu não estou contra não, irmão. Deus quer te dar muita coisa, e pode dar a hora que tem o tempo dele te entregar. Agora tem período de deserto que não dá para fazer brincadeira não, porque senão a gente arremete contra a própria provisão que Deus está dando. Tem que ter cuidado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Para terminar a mensagem, eu digo o seguinte: a provisão de Deus tem a ver com o propósito, mas também a providência de Deus. Ou seja, repetindo, Ele providencia
apesar das nossas murmurações. Verso 3, volta um pouquinho no 3. E disseram os filhos de Israel a Moisés: quem nos dera, meu Deus do céu, presta atenção na leitura que você vai entender. Olha lá no telão. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Queria voltar para as panelas de carne do Egito. Senhor. Está vendo, irmão, como nós somos? Mas só que Deus provê mesmo diante das nossas murmurações. Você murmura, mas Deus te dá. Eu murmuro, mas Deus continua dando. Quer ver o texto? Verso 4. Fala aí, Moisés. Aí Deus chamou Moisés de canto e falou: fala para esse povo, fala para eles que hoje, que eu vos farei chover o pão do céu. João 6,48, coloca na tela, João 6,48. João 6,48. Evangelho de João 6,48. O que está escrito? Apesar da sua murmuração, eu sou o pão da vida. Tem um texto, irmão, que Deus falou com o povo assim, em Deuteronômio, no capítulo 8, se eu não estiver equivocado, 8, 2 e 3. A Bíblia vai dizer que Deus fez o povo passar pelo deserto e fez o povo ficar com fome, para o povo saber. Deuteronômio capítulo 8, coloca na tela, verso 2 e 3. Deuteronômio capítulo 8. Deus fez o povo ficar com fome no deserto, para o povo compreender que nem só de pão vive o homem. Vê se é essa mesmo. 3, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. O 2: recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaríeis ou não os seus mandamentos. Verso 3: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, era inédito, né? Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora, quando Jesus estava no deserto, no capítulo 4 de Mateus, o diabo foi tentar Jesus no início do seu ministério, quando ele estava de jejum no deserto. A Bíblia vai dizer que o diabo falou assim: você está com fome? Terminou os 40 dias, que representa ali os 40 anos do povo. Chegou Jesus e o diabo falou: transforma essas pedras em pães. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o pão da vida, é o maná hoje para nós. E ele, sendo o pão da vida, ele disse assim: este é o corpo que é partido por vós. Comei todas as vezes que fizerem em memória de mim. Sabe, irmãos, a provisão de Deus está em nós entendermos o Cristo repartido por nós. Olha para mim. O Cristo foi partido por nós. O pão foi partido por nós.
O pão foi partido por nós. O pão inteiro não tem significância nenhuma, não tem significado nenhum, mas o pão partido é a vida. Os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus morreu, eles decepcionaram, foram caminhando. Jesus encostou do lado deles, eles não conheceram Jesus e conversaram com aquele homem como se ele fosse um mendigo até a entrada da ilha, da aldeia de Emaús. Quando chegou lá em Emaús, eles falaram para Jesus: fica aí, já está escuro, é perigoso, fica aqui conosco. Quando Jesus ergueu o pão e partiu o pão, eles conheceram. Pode ser conhecido no partir do pão. Ele é o pão que foi levantado na cruz e partido por nós. Jesus só se revela no partir do pão. Jesus, ele pegou 12 cestos, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e pegou os apóstolos e falou para o povo sentar no campo, e começou a partir o pão, partir o pão, partir o peixe, partir o pão. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Ele partiu e depois pediu para os apóstolos entregar. O maná caía e Jesus repartia. A família que tinha muitos filhos pegava muito, a família que tinha pouco pegava pouco. Era repartido o maná, e se você pegasse além daquilo que era necessário para você, apodrecia, porque era repartido. Eu quero concluir a palavra dessa noite do pão da provisão com uma palavra específica para você. Jesus é pão repartido, e o pão repartido é o evangelho que a igreja tem que viver. A igreja não vive uma comunidade religiosa, vive o pão partido, o Cristo que foi partido por nós. Todo o evangelho resume-se no partir do pão. Você já notou que a gente faz diferente? Sabe por que, irmãos, a gente não vive um tempo de provisão mais alinhado com Deus, e a gente de vez em quando estamos murmurando? Sabe por quê? Que a gente faz inverso, irmãos. Jesus repartiu pão para depois o povo comer. Sabe como é que a igreja de Jesus faz? Come para depois repartir. Você reparte para comer ou você come para repartir? Você come para repartir, eu como para repartir. Sabe o que a gente faz? A gente come ali o mês inteiro, de vez em quando traz um saco de arroz, coloca ali, ó, até joga no chão. Você come e depois você reparte, mas o evangelho não é assim. O evangelho é assim: reparte com todo mundo, depois come. Nós estamos vivendo o contrário, ajuntando, apodrecendo, comendo para depois entregar e repartir. Errado. Isso não é evangelho. Deus não é contra você ter algo guardado com um propósito. Agora Deus quer que a igreja comece a viver. E se a igreja não entender isso, pastor, e continuar nesse capitalismo, nesse negócio de Deus da prosperidade vai me enricar, se a igreja continuar nessa ideia, Deus vai fazer apodrecer, para ela entender que reparte para depois comer. Isso não sou eu que estou falando, não. Nós precisamos sair daqui hoje com uma convicção: Deus tem provisão enquanto durar o deserto. Deus tem compromisso comigo e nunca vai deixar faltar. Só que eu tenho que entender que é no repartir do pão que está a minha vitória e a sua vitória. É no partir do pão, é na conciliação, é no liberar da nossa alma, é despreocupar com o que vamos comer amanhã ou depois, porque o nosso Deus da provisão tem pão diário para todos nós. Você recebe essa palavra? Fica de pé.